Bem, gente, a essa altura acho que todos já estão cansados de saber que esse curso não vai exigir leitura de textos, né, pelo menos para as aulas de epistemologia, não é? Eu quero que vocês leiam os textos da nossa sessão de discussão. Ainda assim, né, eu estou no começo de cada aula indicando alguns materiais, né, para quem quiser se aprofundar no background teórico de cada aula, né? Bem, então sobre a primeira parte da aula de hoje, que trata das teorias do processamento dual, eu incluí na bibliografia algumas seções do best-seller de divulgação científica, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do ganhador do Prêmio Nobel, Daniel Kahneman. Eu coloquei lá, acho que o primeiro capítulo, onde Kahneman introduz a ideia central da teoria do processamento dual, e o 15º capítulo, né, onde ele apresenta seu famoso experimento de Linda, né? Linda, a caixa de banco. Então, esse aqui é o livro de divulgação científica, né? Então, ele é fácil de ler, mas não é propriamente um livro acadêmico, né? Só que, infelizmente, não conheço boa bibliografia em português sobre as teorias do processamento dual. Já a segunda parte da aula, que é sobre teoria da cognição estendida, eu acho que para essa parte vale a pena dar uma conferida no artigo original, né? Que apresenta essa ideia, chamado A Mente Estendida, né? De Andy Clark e David Chalmers, né? Esse texto foi traduzido para o português e publicado nessa revista aqui online, Indício, da Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidências, ABPBE. Não sei como é que fala, se é ABPBE. Então, você pode encontrar esse texto online, né? Saber aqui no site da revista Indício, é esse aqui de baixo no caso. Mas, de qualquer forma, coloquei uma versão em PDF na nossa pasta de bibliografia. Certo. Então, até o momento, nós discutimos a possibilidade de obter conhecimento por meio de sistemas de IA, partindo do pressuposto que essas IAs funcionam como um tipo de instrumento científico, né? Como um instrumento que a gente consulta, né? Tal como um termômetro, um espectrômetro, algo desse tipo. A fonte de conhecimento relevante nesse caso seria a percepção, né? Complementada pela memória e pelo raciocínio indutivo, né? E nós discutimos alguns obstáculos para a obtenção desse conhecimento. O primeiro obstáculo foi a opacidade, né, de pelo menos alguns dos sistemas de IA. Ou seja, nós temos dificuldade de compreender, por exemplo, como esses sistemas geram os outputs que eles geram, né? O que compromete a testação, né? A avaliação de sua confiabilidade, né? Esse problema ainda é mais sério, né, em sistemas baseados em modelos complexos e pouco interpretáveis, nos quais até especialistas têm dificuldades em rastrear os processos que levam ao resultado final. Além disso, também discutimos como os problemas da indução podem gerar vieses e categorizações internas desses modelos, né, feitos pelas IAs, que não são projetáveis, né, o que dificultaria tanto a confiabilidade em si desses sistemas, quanto, novamente, nossa capacidade de atestar essa confiabilidade, né? Nesse caso, o problema parece ser mais grave em sistemas treinados, né, por treinamento não supervisionado, sobretudo em redes profundas, né, porque isso dificulta a interpretabilidade do que naqueles treinados de forma supervisionada, onde a gente teria algum controle sobre quais categorias sendo criadas. Algum, mas não é um controle total, né? Esse aí foi o tema da nossa terceira aula, né? Aula passada, os problemas da dedução. E nossa segunda aula, né, que foi sobre justificação e opacidade, eu observei, porém, né, que estamos bastante familiarizados com um sistema opaco, a saber, nossa própria percepção. A percepção seria opaca no sentido de que não temos acesso consciente
aos processos cognitivos que convertem, vamos dizer assim, os estímulos sensoriais de entrada, que são muito simples, né? Muito magros, muito parcos, nessas representações luxuriosas que nós temos do mundo, né? Tridimensional, com bastante cor, etc. O que nos aparece é somente o produto final, né? Vamos dizer assim, a imagem mental. Por exemplo, ao simplesmente abrir os olhos e olhar para essa lapiseira, eu simplesmente vejo a lapiseira, sem ter consciência das diversas operações cognitivas envolvidas em transformar a ativação das minhas células na retina, né, que é uma superfície bidimensional, nessa rica imagem tridimensional dessa belíssima lapiseira, né? Tem vários processos aqui rolando, ajuste de cores, integração binocular, porque a imagem de cada olho não é exatamente a mesma. Você pode testar isso abrindo e fechando o olho, você vê que são imagens diferentes. A gente integra numa imagem só, segmentação de bordas, né? Para saber onde é que termina os objetos, onde é que começa o mundo, né? Compensação de luz e movimento, e muitos outros processos que a gente não tem acesso. Agora, gente, eu queria que vocês comparassem, né, essa opacidade dos processos que levam da entrada bidimensional para a saída, né, para a imagem mental, como diz essa imagem perceptiva, com os processos envolvidos, por exemplo, em fazer uma conta de cabeça, sei lá, 34 vezes 50. Não é uma conta mais ou menos difícil, né? Nesse caso, a gente meio que consegue inspecionar nossos processos mentais e perceber que passos nós estamos seguindo para resolver essa conta, né? Tanto que tem até uma trend, né, na internet de ficar perguntando, né, como é que você faz determinada conta, como é que você faz determinada conta, porque a gente realmente consegue inspecionar nossos processos e saber o que a gente está fazendo. No meu caso específico, né, quando eu vou multiplicar 50, né, na verdade qualquer número terminado de zero assim, na verdade eu faço essa seguinte conta aqui, ó. 34 vezes 5 vezes 10, né? Tipo, eu simplesmente multiplico por 5 e depois coloco um zero depois. É assim que eu faço essa conta. Só que para multiplicar o número por 5, né? Não sei se vocês fazem assim, mas o que eu faço? Eu multiplico a metade do outro número por 10. Então a metade de 34 é 17 vezes 10 vezes 10, né? Eu simplesmente vou pegar 17 e colocar 2 zeros no final, e isso me dá 1.700, não é isso? Então, é assim que eu faço essa conta. Talvez você faça a conta de maneira diferente, né? Talvez você ache estranha a maneira que eu faço essa conta. Mas a questão é que esse encadeamento de passos é, pelo menos em parte, acessível à nossa introspecção e pode ser revisitado mentalmente, né? Ao contrário dos processos transparentes deliberados que compõem essa conta, a percepção ela é opaca, né, e automática, né? Então, eu não faço essa conta automaticamente, porque é uma conta mais ou menos difícil, mas eu, só de abrir o olho, eu vejo isso aqui automaticamente, né? De certa maneira, automaticidade é a outra face da opacidade. Só que, naquela aula, eu salientei que praticamente todo mundo, né, concorda que nós temos conhecimento perceptivo, até Descartes, tá? Não vamos ler a meditação só até a segunda e achar que Descartes está tudo ali. Descartes, na sexta meditação, ele quer provar que nós temos conhecimento perceptivo. Então, por exemplo, quase todo mundo aceita que quando eu vejo essa lapiseira, eu sei que tem uma lapiseira na minha frente. E eu sei que tem uma lapiseira na minha frente porque eu estou vendo a lapiseira. Isso sugere, então, que a opacidade, por si só, não é suficiente para desqualificar a percepção como uma fonte de conhecimento. Eu falei isso na segunda aula. No geral, nós consideramos que estamos justificados a acreditar nos resultados da percepção, a menos que haja bons motivos para duvidar, né? Ou seja, nós temos justificação prima facie, acreditar nos outputs da nossa percepção. A não ser que a gente acha que está bêbado, que está alucinando, algo desse tipo, né?
Ninguém pensa que é necessário estabelecer previamente a confiabilidade da percepção para ter conhecimento perceptivo. E nesse caso, né, até mesmo o automatismo da percepção, que eu falei, é o outro lado da opacidade, é às vezes tomado como motivo, como razão para considerar a percepção uma condição prévia do nosso funcionamento como sujeitos cognitivos, né? Então, a opacidade da percepção às vezes é utilizada até como justificação para dizer para dizer que a percepção nos dá justificação. Porém, né, naquela mesma aula, eu também destaquei que certas características da percepção impedem que apliquemos essa mesma estratégia para defender que nós temos justificação ao acreditar nos outputs de sistemas de IA, né? Aqui entendidos como instrumentos. O ponto central é que nós somos totalmente dependentes da nossa percepção para conhecer o mundo exterior. E a única alternativa a aceitar que nós temos justificação aqui é o ceticismo, né? O que não é o caso para as IAs. Além disso, eu destaquei que a opacidade da percepção talvez seja menos problemática do que, por exemplo, de uma rede neural profunda. Eu não lembro se eu destaquei esse, mas se eu não destaquei, eu vou destacar agora. Meu ponto é que, como a percepção está sempre disponível para a gente, e nós a utilizamos constantemente, né, o tempo todo, basicamente, que nós estamos acordados, nós estamos vendo, ouvindo e cheirando, a gente tem uma vasta experiência em usar a percepção em diferentes condições. Então, mesmo sem ter acesso direto a seus processos internos, a gente acaba compreendendo bem seu funcionamento, né? Por quê? Porque nós estamos o tempo todo em contato com seus outputs e conseguimos compreender quais condições costuma gerar cada tipo de output, né? Por exemplo, em uma boa iluminação, quando eu não estou sob efeito de álcool ou drogas, e ao observar objetos de tamanho médio, né, a uma distância moderada, eu acredito que a percepção costuma ser confiável, né? Eu não posso realmente estabelecer a confiabilidade da percepção por meio da indução, né? Porque essa indução dependeria da própria percepção. Não tem como checar a confiabilidade da percepção do nada, né? Do zero. Né? Mas assim, apesar de eu não conseguir fazer isso, talvez eu tenha experiência suficiente com a percepção para saber como, ou seja, o conhecimento procedural, utilizá-la de forma confiável, né? Então, talvez como queria Hume, nossa justificação aqui depende de um tipo de hábito. Então, um dos fatores associado à minha familiaridade com o funcionamento da minha percepção é o fato de que os processos perceptivos acontecem dentro de mim. Dentro de mim, em algum sentido, né? Em certo sentido, eu estou sempre acoplado à minha percepção, né? Na literatura recente de psicologia e filosofia, tem se questionado a direção da relação causal entre familiaridade e internalidade. Seria a internalidade que gera familiaridade ou, ao contrário, seria a familiaridade que gera a internalidade, né? Então, pelo menos a familiaridade gera um tipo de utilização equivalente ao modo como utilizamos processos internos, né? A gente vai estudar essa hipótese nessa aula, né? Que é a hipótese da cognição estendida. Então, como é que é o mapa dessa aula? O objetivo da primeira parte da aula é destacar que não apenas a percepção é opaca, mas também outras partes de nossa cognição são opacas, né? Em especial, partes do nosso raciocínio é opaco. Diferente lá da conta que eu fiz. Aquela conta, aquele raciocínio ali não foi opaco, mas outras partes do meu raciocínio são opacas, né? E também, assim como ocorre com a percepção, a gente não duvida que essas outras partes do raciocínio forneçam conhecimento. Essa é a primeira parte da aula. Já na segunda parte da aula, a gente vai avaliar a possibilidade de compreender os processos de IA como internos em algum sentido, né, a um sistema cognitivo acoplado entre eu e a própria IA, né, seguindo a perspectiva de que
nossa cognição pode se estender para processos externos. Desse modo, essa aqui é a esperança, né? Assumindo que uma IA realiza é algo análogo ao raciocínio e que a opacidade de processos internos de raciocínio não impedem o conhecimento, a ideia seria que a opacidade da IA também não impediria que obtivéssemos conhecimentos a partir dos seus outputs. Então, começando com nossa primeira parte, a forma como o Kahneman inicia o primeiro capítulo do Rápido e Devagar é bastante útil para compreender essas teorias do processamento dual. Ele fala assim: para observar sua mente em um modo automático, dê uma olhada na seguinte imagem, né? Essa imagem da mulher. Sua experiência quando olha para o rosto da mulher combina de forma integral o que chamamos de pensamento intuitivo. Tão certo e rapidamente quanto você viu que o cabelo da mulher é escuro, você compreendeu que ela está com raiva. Além do mais, o que você viu se projetou para o futuro. Você percebeu que essa mulher está prestes a dizer algumas palavras muito desagradáveis. Uma premonição do que ela fará a seguir veio à sua mente automaticamente e sem esforço. Você não pretendia avaliar o humor dela ou antecipar o que ela podia fazer. A sua reação à foto não estava ligada à sensação de algo que você fez, né? Você não tirou essa conclusão. Simplesmente aconteceu para você. Essa conclusão veio a você. Isso foi um exemplo de pensamento rápido. Nota que nesse caso aí, que o Kahneman está dizendo, você não está simplesmente usando sua percepção, né? Você está raciocinando a partir do conteúdo perceptual. Então, a partir da aparência da mulher, você está raciocinando que ela está com raiva. Né? Você está tirando conclusões. Né? Você não está vendo a raiva, você não está vendo essas coisas. Né? Você está tirando conclusões sobre o estado de espírito dela a partir da aparência dela. Só que, no entanto, esse raciocínio se apresenta fenomenologicamente, ou seja, do ponto de vista da primeira pessoa, como uma percepção. Ele é opaco. Parece simplesmente que vemos a raiva na imagem. Né? Compare com a experiência de multiplicar 50 por 34, né? Aquela que a gente fez, aquela conta. No caso da conta, qual era a solução? Pelo menos a mim, não me veio à mente automaticamente, que era 1.700. Eu tive que fazer aquele cálculo, eu tive que me engajar em fazer um cálculo mental. Então, ao fazer isso, nós estamos experimentando o que Kahneman chama de pensamento lento. Então, tem um pensamento rápido, pensamento lento. Rápido e devagar, duas formas de pensar. O nome do livro. Primeiro, você puxou da memória um programa cognitivo para multiplicação. Provavelmente você aprendeu na escola. Depois, você o implementou. Empreender o cálculo exigiu algum esforço. Você sentiu o peso de guardar muito material na memória, conforme precisou não perder de vista onde estava e para onde estava indo, ao mesmo tempo em que guardava o resultado intermediário. O processo foi um trabalho mental deliberado, né, ao contrário de automático, laborioso, ao contrário de fácil, sem esforço, e ordenado, né, linear. Fiz uma coisa depois da outra. Claro, no nosso caso ali, a carga sobre a memória de trabalho foi reduzida, graças ao uso, né, do papel virtual, vamos dizer assim, e da caneta virtual. Né? Tem em mente esse ponto que vai ser importante na segunda parte da aula. Beleza. Então, de maneira geral, os teóricos da teoria do processamento dual defendem que há dois sistemas, dois tipos de processo, ou mesmo duas mentes rodando no cérebro de cada humano. Por simplicidade, vou adotar uma das nomenclaturas que é a distinção entre sistema 1 e sistema 2. Então, o sistema 1, que seria o pensamento rápido do Kahneman, ele é caracterizado por ser rápido, automático, de baixa exigência de recursos cognitivos, especialmente atenção e memória de trabalho. O sistema 1 opera de forma involuntária e inconsciente.
é pouco flexível e é modular. Ou seja, cada processo do sistema 1 ele trabalha fechado em si mesmo. Você tem pouco relação entre os processos, né? Os processos não conversam. Isso quer ser modular. Então eles têm integração limitada com outros processos cognitivos. O sistema 1, supostamente, seria evolutivamente antigo e por isso compartilhado com outros animais. Alguns exemplos de uso de sistema 1. Por exemplo, detectar que um objeto está mais distante que outro. Simplesmente ver isso. Perceba que, novamente, não é uma coisa óbvia, porque a entrada da percepção, né, vamos dizer assim, a imagem na nossa retina é bidimensional. Então, a gente está fazendo vários cálculos aqui para poder saber que essa lapiseira está mais perto de mim do que da porta, né? Então, meu cérebro aqui está vendo a diferença entre a imagem de um olho e do outro, questão de sombra, etc., para poder colocar na imagem essa lapiseira mais perto de mim do que da porta. Mas nada disso, mas é muito fácil, né? É rápido, automático, fácil, tem todas aquelas características que estão ali na tabela do sistema 1. Orientar em relação à fonte de som. Se alguém fala seu nome, você vira na mesma hora. Você não calcula nada, né? Não vê nenhum cálculo na sua cabeça. Você simplesmente vira. Sistema 1. Detectar hostilidade em uma voz. Né? E perceba, isso aí também é algo que a gente toma como muito natural. Mas a gente sabe que tem pessoas, por exemplo, pessoas que estão no espectro autista, que podem ter dificuldades em fazer essa detecção. Né? Porque o sistema 1 delas não funciona corretamente para esse caso específico. Né? Responder uma conta é muito fácil. Né? 2 dividido por 2, 1. Né? Eu não preciso fazer a conta aqui. Eu só meio que vejo o resultado. Dirigir um carro por uma rua vazia. Né? Você, inclusive, consegue dirigir um carro e conversar ao mesmo tempo. Né? Por quê? Porque você está usando o sistema 1 para dirigir o carro. Ou seja, é um sistema que é pouco pesado, vamos dizer assim, né? Depende de pouco recurso cognitivo, então você consegue utilizar seus recursos cognitivos para conversar. Já o sistema 2 é o sistema de atenção controlada. Ele é lento, deliberado, consciente, flexível, operado de forma relativamente independente do contexto e com alta demanda de recurso cognitivo, como memória de trabalho e atenção. Né? Em contraste com o sistema 1, o sistema 2 seria mais recente, evolutivamente. Seria, há questionamento sobre isso, né? Mas seria um sentido tipicamente humano e permitiria raciocinar de forma deliberada, resolvendo problemas complexos, planejar ações futuras, integrar informações de diferentes fontes. Né? Tem essa coisa da integração do sistema 2. Tá? O sistema 2 não é modular. O sistema 2 é integrado. Então, alguns exemplos de uso do sistema 2. Concentrar-se na voz de determinada pessoa em uma sala cheia e barulhenta. Né? Você precisa de atenção para fazer isso. Procurar uma mulher específica, né? De cabelos brancos ou de cabelos longos. Você é da sua atenção. Você tem que escanear a sala com atenção. Contar as ocorrências da letra A em um texto. Preencher um formulário de imposto. Verificar a validade de um argumento lógico complexo, fazer aquela conta que a gente fez. Né? Então, o sistema 2 opera de maneira lenta e serial, exigindo esforço consciente e controle voluntário, porque depende fortemente de recursos atencionais relacionados à memória de trabalho e a atenção é um recurso que a gente tem de maneira muito limitada. Então, por isso que geralmente a gente só consegue fazer uma tarefa no sistema 2 de cada vez. Mas a gente consegue fazer várias tarefas de sistema 1 ao mesmo tempo. Um ponto importante é que algumas atividades migram de um sistema para o outro, né? Se tornam automáticas por meio de prática prolongada. Né? Por exemplo, dirigir um carro. Né? Quem começa a dirigir um carro começa racionalizando, né? Fazendo as coisas de maneira sequencial. Não, primeiro eu ligo, depois eu aperto a embreagem, depois eu vou apertando o acelerador, eu vou tirando da embreagem.
e tal. Não, não, esqueci, tem que tirar o freio de mão aqui primeiro. Né? Já quando você já aprendeu a dirigir ou aprendeu a falar a língua, você fala de maneira naturalmente. Não é a mesma coisa falar a língua. Você está falando uma língua estrangeira, muitas vezes você começa a fazer aquilo utilizando o sistema 2, até que você consegue migrar o processo para o sistema 1 e ele se torna natural. E o modelo mais comum da interação entre esses dois sistemas é o chamado modelo intervencionista. Então, o sistema 1 está sempre ligado, ele está operando, e o sistema 2 ele meio que fica de stand-by, né, num modo de baixo esforço, utilizando apenas uma parte da sua capacidade. Então, o sistema 1 vai gerando várias sugestões para o sistema 2, e aí, quando algo soa muito estranho, meio que toca a sirene do sistema 2, e o sistema 2 toma as rédeas da situação e vai checar aquilo. Só que na maior parte do tempo, né, quando tudo flui suavemente, não tem nenhuma campainha de alerta, o sistema 2 simplesmente adota as sugestões do sistema 1. Né? Então, boa parte das crenças que nós temos são geradas por sistema 1. Então, a divisão de trabalho entre o sistema 1 e o sistema 2 é bastante eficiente. Né? Por quê? Porque isso minimiza o esforço, minimiza o uso de recursos cognitivos que são caros para a gente, como a atenção, e otimiza o desempenho. É muito comum que quando a gente pensa em nós mesmos, nós nos identifiquemos com o nosso sistema 2, né? Com nossos processos mentais conscientes. Somos o eu consciente, né? Aquele que raciocina, aquele que tem crenças, aquele que faz escolhas e que decide no que pensar e o que fazer a respeito de algo. Né? Nas palavras de Descartes, por exemplo, sou, pois, uma coisa que pensa, isso é, que duvida, que entende, que afirma, que nega, que quer, que não quer, que imagina também e que sente. Tirando talvez o e que sente, tudo aí é processo tipo 2, né? Imaginar também depende. Mas o ponto aqui é que essa identificação está equivocada, né? Só que apesar dela estar equivocada, ela tem um apelo intuitivo. E se partimos da intuição que o sujeito epistêmico se identifica sobretudo com o sistema 2, então a cognição processada com o sistema 1 tende a aparecer como algo exterior ao sujeito. Né? Então, às vezes a gente pensa assim, que o sujeito está dentro da mente, né? E que, por exemplo, a percepção é como um telescópio que ele usa para ver o mundo, né? Então a percepção está fora do sujeito em algum sentido. E todos os sistemas tipo 1, né? Se a gente pensar o sujeito como, a partir dessa noção de sistema 2, eles ficam meio que sendo instrumentos do sujeito, né? Essa intuição, né, se fortalece pela modularidade, né? Que também, não sei se é outro nome para opacidade, né? Mas também está relacionado a modularidade, opacidade e automaticidade. Né? Então, essa intuição se fortalece pela modularidade do sistema 1. Em muitos casos, né, processos sistema 1 são o que os psicólogos e filósofos chamam de cognitivamente impenetráveis. Né? Isso é, eles não se deixam modular pelo raciocínio de tipo 2 do sujeito. Então, por exemplo, observe essa imagem. À primeira vista, não há nada de especial nela, né? São apenas duas linhas com setas na extremidade, sendo que a linha inferior, obviamente, é maior que a linha superior, não é? Se, no entanto, você já se deparou com essa figura, você vai reconhecê-la como sendo a ilusão de Miller-Lyer, né? A famosa ilusão de Miller-Lyer. E você sabe, então, que essas duas linhas têm o mesmo tamanho. Né? Você pode até olhar aqui para essas linhas destacadas que estão aqui. Né? Agora, seu sistema 2, o ser consciente que você chama de eu, sabe que essas linhas são igualmente longas, mas mesmo assim você continua a ver a linha de baixo como maior. Por mais que eu saiba que elas têm o mesmo tamanho, eu não consigo vê-las como tendo o mesmo tamanho. Eu sempre vejo de baixo como maior. Né? De alguma forma, eu tenho que estar o tempo todo decidindo
não confiar na minha percepção nesse ponto. Agora, claro, a identificação do sujeito conhecedor com o sistema 2 é errada. Até porque eu falei que boa parte das nossas crenças tem origem no sistema 1. No entanto, a intuição cartesiana, a intuição cartesiana, não é bem cartesiana, porque Descartes não toca nesse ponto especificamente, mas essa intuição tem implicações para a epistemologia, especialmente na posição internalista, né? O internalismo entende que um sujeito só conhece se for capaz de reconhecer um item mental como evidência, um item interno, pelo menos, como evidência da sua crença, né? Esse conhecimento depende de um tipo de capacidade reflexiva do sujeito, né? Ou seja, o sistema 2. Então, essa descrição parece mais adequada para lidar com o conhecimento proveniente do sistema 2 do que aquele originado do sistema 1, que, como falamos, muitas vezes funciona de maneira automática e opaca. Não tem reflexividade no sistema 1. Talvez por isso, o conhecimento perceptivo, que geralmente resulta do funcionamento não reflexivo do sistema 1, ocupa uma posição peculiar, né, dentro do internalismo. O conhecimento perceptivo precisa ser tratado de modo distinto, porque sua justificação não decorre da reflexão, mais precisamente do fato oposto, o fato de ser anterior a qualquer reflexão. Em certo sentido, isso soa como uma solução meio ad hoc, né? Numa teoria em que o conhecimento depende da reflexão, o conhecimento perceptivo acaba ocupando a posição especial e até fundamental, justamente por ser não reflexivo. Talvez o externalismo sobre justificação não estava de todo errado. Agora, o motivo que eu estou falando tudo isso é o seguinte: a imagem de um eu, o sistema 2, cercado por módulos que lhe fornecem respostas a serem avaliadas pelo sujeito, parece com minha posição quando pergunto algo para um sistema de IA externo, né? Os módulos são externos em relação ao sujeito, se o sujeito ele é identificado com o sistema 2, né? No certo sentido, processos de sistema 1 se assemelham a redes neurais em sua capacidade. Não tem acesso cognitivo aos procedimentos que geraram aquela resposta. Além disso, há a questão da modularidade, né? Nos processos de tipo 1, ela é até mais rígida, por exemplo, do que no LLM, por exemplo, já que a gente consegue influenciar diretamente o processamento da LLM fornecendo instruções específicas, né? Então, sistemas de tipo 1 são até mais rígidos nesse sentido do que um LLM, por exemplo. Nesse sentido, meus processos de tipo 1 são mais externos a mim que uma LLM. Claro, eu estou exagerando um pouquinho aqui, tá? Um outro ponto em comum é que os processos de tipo 1 também receberam um tipo de treinamento, mas é um treinamento evolutivo, né? Um tipo de aprendizado por reforço em que a recompensa é deixar a linhagem. Assim como uma rede neural, cujo treinamento sobre certos dados pode gerar vieses, né? Grande parte dos estudos sobre o sistema 1 foca justamente nos vieses do sistema 1. Por quê? Porque esses processos foram moldados em ambientes específicos, né? Para funcionarem bem em ambientes específicos e tendem a produzir respostas sistematicamente incorretas quando em situações diferentes, né? Quando em ambientes muito diferentes, né? Mas também é claro que tem diferenças importantes, né? A primeira é que, ao interagir com o ChatGPT, por exemplo, eu faço a pergunta deliberada, enquanto meus processos tipo 1 operam de forma automática, né? Então, no caso do AI, de alguma forma, eu faço uma pergunta e ela me gera um output, né? Enquanto nos meus processos de tipo 1, esse é mais automático. A segunda desanalogia é que, claro, enquanto um processo de tipo 1 é interno, né, ele roda dentro do meu crânio, vamos dizer assim, um sistema de IA é externo a mim, né? Ele vai rodar num computador, em algum hardware externo. E é esse ponto aqui que a gente vai
tratar agora. Indo agora para a segunda parte da aula, o termo cognição estendida foi popularizado por Andy Clark, que é psicólogo, né, e o David Chalmers, que é filósofo, no artigo A Mente Estendida, publicado em 98. A questão que norteia o artigo é a seguinte: onde termina a mente e onde começa o mundo? Geralmente essa pergunta ela é respondida de forma quase automática, né? Nós tomamos o limite do crânio, da pele do crânio, como eles falam, como fronteiras naturais, pressupondo que tudo que está fora do corpo também está fora da mente. A teoria da cognição estendida propõe que nem todo o processo que compõe a nossa cognição é implementado dentro das fronteiras do corpo. A ideia é que processos cognitivos não precisam se restringir ao interior do corpo, podendo eles incorporar elementos externos. Considere aqui os seguintes 3 casos, tá? 1. Uma pessoa se senta diante de uma tela de computador que exibe imagens de formas bidimensionais e deve responder perguntas sobre se elas se encaixam em receptáculos representados na tela. Para avaliar o encaixe, a pessoa precisa rotacionar mentalmente as formas para alinhá-las com os receptáculos, né? Isso, inclusive, é até utilizado em testes de QI. Segundo caso, uma pessoa se senta na frente de uma tela semelhante, só que dessa vez ela pode escolher entre rotacionar as imagens fisicamente na tela, pressionando um botão de rotação, ou rotacioná-las mentalmente como antes. Podemos até supor que existe uma certa vantagem de velocidade na rotação física. 3. Num futuro cyberpunk, uma pessoa se senta diante de uma tela semelhante, mas dessa vez ela possui um implante neural capaz de realizar a rotação tão rápido quanto o computador no exemplo anterior. A pessoa ainda precisa escolher qual recurso interno utilizar, ou qual recurso utilizar, né? O implante ou a rotação mental tradicional. Podemos supor também que há certa vantagem de velocidade em utilizar o implante neural. O argumento de Clark e Chalmers baseia-se na ideia de que esses 3 casos são semelhantes em termos de quantidade de cognição envolvida. O caso 3 do implante neural parece conter a mesma quantidade de cognição que o caso 1, de rotação mental. Ao utilizar o implante neural, a pessoa parece estar engajando sua própria cognição, né? Uma analogia aqui um pouquinho forçada. Usar óculos faz com que você veja melhor. E do mesmo modo, ao usar um implante neural, a pessoa continua pensando, só que agora por meio de um dispositivo que amplia seus meios cognitivos. Porém, no caso 2, do botão de rotação, ele parece apresentar a mesma estrutura computacional do caso 3, embora localizado fora do agente. A diferença aqui só é que a estrutura computacional está fora ou dentro do agente. Se a rotação no caso 3 é cognitiva, por que razão consideraríamos o caso 2 como fundamentalmente diferente? A resposta quase automática, como dita, aponta para a localização do dispositivo. Fora disso, nada parece ser muito diferente. Agora veja, Clark e Chalmers não estão interessados em especular sobre cenários de ficção científica, onde existem implantes neurais avançados. Mas eles estão interessados em discutir se a mera externalidade de um processo é suficiente para excluí-lo da cognição do agente. Para um exemplo mais cotidiano, pense no papel e caneta usados para realizar cálculos longos, como uma extensão dos nossos processos cognitivos. Por exemplo, quando a gente realizou aquela multiplicação 34 vezes 50, a gente utilizou um papel e caneta virtual. Porém, vamos considerar um cálculo mais longo. Como essa prova de lógica aqui, aleatória, que estava no meu caderno. Grande parte do que está escrito aqui nessa prova tem como propósito auxiliar ou a construção ou a compreensão da prova. Por exemplo, lembrando quais linhas são premissas, né? Esse P aqui quer dizer que essa linha aqui é uma premissa, eu não provei ela. Aqui também quer dizer que é uma premissa, na verdade aqui é uma suposição, porque eu vou eliminar ela depois. Além disso, lembrar, por exemplo, que
esse passo aqui, 7, na verdade, ele é resultado dos passos 5 e 6, aplicando a regra, que isso aqui acho que é modus ponens, né? Então, esse passo 7, ele é gerado a partir do passo 5 e 6, isso que está dizendo aqui. Né? Então, de alguma forma, esses mecanismos aqui que tem na notação de uma dedução natural, eles servem de alguma forma para lembrar quais são as premissas, quais são os passos intermediários da prova, quais linhas dependem de quais linhas, etc, etc. Em casos como esse, parece que nosso cérebro executa algumas operações cognitivas, enquanto outras são delegadas à manipulação de meios externos, né? Como, por exemplo, escrever no papel para lembrar os passos anteriores da prova. O que talvez nos leve a pensar de forma diferente no caso do botão de rotação é que o processo cognitivo envolvido seria mais próximo do raciocínio, né? Em vez da memória. Ainda assim, raciocínio e memória são ambos processos cognitivos. E, além do mais, as fronteiras entre raciocínio e memória não são tão claras assim. A rotação mental de uma figura é geralmente atribuída até à memória de trabalho, né? Especificamente ao Visual Spatial Sketchpad, né? E a memória de trabalho é um tipo de processo que está justamente ali na interseção entre memória e raciocínio, apesar de que tem o nome memória de trabalho. Mas por que o fato de utilizarmos processos externos que seriam classificados como raciocínio e memória, se fossem realizados por uma pessoa, seria um motivo para afirmar que esses processos estendem a cognição da pessoa, né? O argumento de Chalmers e Clark, nesse ponto, parte do que eles chamam de princípio da paridade. A ideia é o seguinte: se, ao enfrentarmos uma tarefa, uma parte do mundo funciona como um processo que, se tivesse dentro da cabeça, não hesitaríamos em reconhecer como parte do nosso sistema cognitivo, então essa parte do mundo é, assim eles afirmam, parte do nosso processo cognitivo. Trata-se aqui de uma teoria funcionalista da mente, né, com todas as implicações boas e ruins desse tipo de abordagem. Talvez vocês tenham visto teorias funcionalistas no curso sobre mentes e máquinas. A ideia de uma teoria funcionalista é a seguinte: se um processo cognitivo desempenha o papel funcional corretamente e está integrado causalmente a outros processos cognitivos, então ele faz parte do sistema de processos que constitui a execução de determinada tarefa cognitiva. De certo, né, os processos cognitivos costumam ser muito diferentes, né, dos processos cognitivos externos, supondo que existam eles, costumam ser muito diferentes do processo cognitivo interno. Por exemplo, geralmente eles diferem radicalmente nas suas propriedades físicas, né? Por exemplo, a memória biológica está sujeita a vários efeitos estudados, como de novidade, né, que é regency, ou interferência, agrupamento, chunking, etc. Já memórias não biológicas, né, armazenadas em cadernos, HDs e similares, não compartilham desses mesmos efeitos. Pior ainda, né, elas não se enquadram nas leis que se aplicam à memória biológica. Porém, numa perspectiva funcionalista, o que importa não são as propriedades físicas de um processo, mas suas propriedades funcionais. Se um processo desempenha a função adequada, suas características físicas deixam de ser relevantes, mesmo que ele ocorra em parte ou até inteiramente em estruturas externas do sujeito, ao corpo do sujeito. Só que existe uma diferença funcional relevante entre processos internos e externos, que é que, enquanto os processos externos podem se desconectar, vamos dizer assim, facilmente da minha cognição central, posso perder meu caderno, os processos internos estão sempre disponíveis para meu uso. Essa pode parecer uma diferença marginal, mas se recorda que no início da aula eu argumentei que a opacidade da percepção é mitigada justamente por nossa familiaridade com os processos cognitivos. Como eu disse, estamos constantemente em contato com os resultados da percepção e conseguimos assim compreender quais condições geralmente geram cada tipo de output, né? Em última instância, em que condições a percepção é confiável. Porém, não é o caso que Chalmers e Clark defendam que qualquer processo externo
que eu utilizo para desempenhar uma função cognitiva se classifique como uma extensão da minha cognição. A ideia deles é que apenas recursos do ambiente que são acoplados de maneira confiável aos meus processos centrais podem se qualificar como extensões da minha cognição. E a ideia seria que, nesse caso, esses processos não podem ser desqualificados apenas pelos riscos possíveis de danos, de falhas, ou pela possibilidade de desacoplamento ocasional, né? Por quê? Porque mesmo os processos do nosso dúvida cognitivo, localizados no nosso cérebro biológico, estão sujeitos aos mesmos riscos e eventual perda temporária de capacidades, né? Por exemplo, episódio de sono, de intoxicação por álcool, ou mesmo de emoção extrema. Então, Clark e Chalmers apresentam algumas condições que precisariam ser atendidas para que um processo externo possa se qualificar como estendendo minha cognição. A primeira é disponibilidade constante, né? O recurso externo precisa estar prontamente acessível sempre que necessário. A segunda é informação confiável. Os dados obtidos por esse recurso devem ser confiáveis, ao menos sob certas condições, sem exigir monitoramento constante por parte do sujeito. E o terceiro é a integração fluida, né? O recurso deve ser utilizado de forma quase automática, sem exigir deliberação constante, né? Essa é a condição que às vezes é chamado de seamless integration, né? Que eu traduzo aqui como integração fluida. Então, o conceito de transparência, que é emprestado da literatura da fenomenologia, né, descreve a experiência de uso habilidoso e fluente de uma ferramenta. Por exemplo, ao usar de forma habilidosa um martelo, de uma forma o martelo desaparece do nosso foco de atenção. Ele é uma extensão do meu braço. De modo que estamos concentrados diretamente na tarefa de pregar o prego e não no martelo. Perceba que transparência aqui é usado em sentido diferente do que estamos usando, de que transparência pode usar como oposto de opacidade, né? O sistema de ar pode ser opaco no sentido que nós estamos tratando e, ao mesmo tempo, transparente nesse sentido de usá-lo sem pensar nele, né? Sem focar nele. E a quarta condição seria o histórico de uso, né? Ou seja, deve haver um histórico confiável e estável de uso do processo, que torne a dependência do recurso natural para o agente. Só que o Chalmers e Clark eles vão até um pouco mais longe, né? Nessa teoria da cognição estendida. Então, exato, principalmente quando você tem um histórico de uso muito grande, nos casos em que o organismo humano está ligado a um conjunto de processos externos, consistentemente, numa interação de mão dupla, e desde que se cumpra essas condições que acabamos de mencionar, esses elementos acabam formando o que eles chamam de um sistema acoplado, que pode ser considerado por si só um sistema cognitivo. Então a ideia aqui seria que em determinado momento você não fala nem do sistema cognitivo, não é nem que uma ferramenta externa esteja estendendo o sistema cognitivo da pessoa. A pessoa e a ferramenta formam um sistema acoplado, com seus processos internos que podem estar sendo implementados na parte humana ou na parte ferramental, vamos dizer assim, né? Então, esse sistema acoplado que constituiria o sistema cognitivo relevante, né, com algumas partes sendo implementadas no cérebro e outras partes externas ao cérebro. Agora, para que se configure um sistema cognitivo acoplado, não basta que os processos estendam ocasionalmente a cognição do sujeito, né? Como eu falei, aquela quarta condição do histórico de uso, ela é importante. A interação contínua entre o agente e o processo externo deve integrar-se constitutivamente ao processo cognitivo do sujeito, formando assim um sistema cognitivo único. Em outras palavras, não se trata apenas de usar a ferramenta ou receber dados da ferramenta, mas de formar junto com esses elementos externos um único sistema de processamento, né? Então, quando é formado esse sistema acoplado, esse sistema acoplado tende a ter algumas características, né? Todos os componentes do sistema desempenham um papel causal ativo.
né? Então, tanto eu causo coisas no que está acoplado a mim, como vice-versa. Eles controlam o comportamento de forma conjunta, do mesmo jeito que a cognição normalmente faz. Se retirarmos o componente externo, a competência comportamental do sistema cai, assim como aconteceria se retirássemos uma parte do cérebro, né? Então, nesse caso, a gente pode dizer que o sistema acoplado conta igualmente como processo, como um sistema cognitivo, né? Mesmo que partes dele estejam fora da cabeça do sujeito. Em um sistema acoplado, os processos internos e externos exercem uma modulação mútua ao longo do tempo. E isso é que alguns filósofos e psicólogos chamam de integração cognitiva. Nesses casos, ocorre um tipo de causalidade recíproca contínua, né? A presença de influências mutuamente moduladoras e contínuas entre as duas partes do sistema. Embora possamos identificar os componentes relevantes e separá-los em internos e externos, a natureza do acoplamento recíproco torna difícil estudar cada componente como um sistema separado, porque eles estão continuamente influenciando e respondendo uns aos outros, né? Ou seja, eles coordenam entre si para produzir o comportamento. Então, Chalmers e Clarke argumentam que a acoplabilidade com processos externos é uma característica de nossos recursos cognitivos centrais, porque, palavras dele, o cérebro biológico de fato evoluiu e se desenvolveu de maneiras que levam em conta a presença confiável do ambiente externo manipulável. A tese é que a evolução pôde favorecer capacidades internas especialmente voltadas a parasitar o ambiente local, de modo a reduzir a carga de memória, né? Lembra que memória e atenção são recursos cognitivos caros, e transformar a própria natureza dos problemas computacionais. Um exemplo ilustrativo, né? Isso não ocorre só com humanos, tá? Um exemplo ilustrativo ocorre com aranhas. Ou seja, aranhas ela depende de suas teias para capturar suas presas, né? Então, vamos dizer que a gente tem um sistema aqui de captura, que envolve tanto a aranha quanto a teia, né? Só que nesse sistema de captura, você tem um acoplamento sensório cognitivo também. Porque o jeito que a aranha caça é por meio de vibrações na teia, né? Então, quando a teia vibra, ela sabe que tem uma presa. Então, ela sente a presença de uma presa através da teia, estendendo o seu tato para além dos limites do corpo. Então, os processos cognitivos da aranha se estendem para fora do organismo dela, formando um sistema integrado com sua teia, né? E do mesmo forma os seres humanos, por exemplo, com seu entorno linguístico, né? A gente precisa criar e manter entornos linguísticos muito complexos e delicados, né, como parte do nosso próprio processo cognitivo. Pense, por exemplo, em alguém que pensa melhor escrevendo, né, desenvolvendo suas ideias à medida que escreve, né? Eu mesmo gasto cadernos e cadernos, porque eu penso melhor escrevendo, porque de alguma forma o fato de escrever linearmente, né, uma coisa depois da outra, doma minha ansiedade ou o caos da minha mente. Então, é possível que a linguagem tenha evoluído em parte para permitir esse tipo de extensão de nossos recursos cognitivos dentro de um sistema acoplado de forma ativa. Certo, então agora vamos falar de nosso tema, que são IAs, né? Se sistemas de IA se qualificarem como extensões da nossa cognição, né, ou como formas de sistema acoplados conosco, teremos uma explicação sólida de como é possível adquirir conhecimento através da IA. A IA funcionaria como um módulo integrado ao nosso processamento cognitivo de modo análogo aos sistemas automáticos de tipo 1, né? Seriam módulos de raciocínio. A gente viu que tem partes do sistema 1 que são de raciocínio também. Então, a opacidade dos processos da IA, dos processos internos da IA, não seria, então, um obstáculo decisivo, já que outros módulos de raciocínio que nós temos também são opacos.
O que importaria nesse contexto é a maneira como os processos se integram funcionalmente ao nosso sistema cognitivo e contribuem de forma confiável para o nosso processo de formação de crença. Agora, claro, as exigentes condições colocadas por Chalmers e Clarke para que ocorra uma extensão ou acoplamento cognitivo já indicam que não é evidente, né, que sistemas de IA estejam sempre estendendo nossa cognição e muito menos formando sistemas acoplados conosco. Tem várias questões aí, né? Por exemplo, falhas de infraestrutura, como interrupções na internet. A internet pode cair, pode gerar falhas de disponibilidade constante. Os vieses, tudo que a gente estudou até agora, podem comprometer a confiabilidade. A forma atual, como normalmente as entradas e saídas são feitas em sistemas de IA, que é por escrita, né, pode dificultar a integração fluida. No entanto, né, esses fatores aí são até fatores bastante contingentes, né, e nada impede que eles sejam mitigados no futuro, ou mesmo que nós tenhamos alguns casos no presente em que eles são mitigados, né? Por exemplo, a integração fluida já é facilitada, por exemplo, em próteses controladas por sinais neurais, né? Então, ali você tem uma IA que interpreta sinais neurais, por exemplo, e mexe uma perna. De alguma forma, ali o cara tem uma integração, uma integração fluida, né? Seamless integration com o membro protético dele. Muito mais do que a gente digitando e lendo numa tela. Outro exemplo também cotidiano é aplicativos, né, que usam entradas e saídas por voz, né? Isso também parece que integra mais, torna a integração mais simples. Mas enfim, como eu falei, todas essas são questões mais ou menos contingentes que não é meu ponto aqui. Meu ponto aqui é que eu creio que há um motivo prático, só que menos contingente, porque ligado à forma como as IAs são desenvolvidas e utilizadas atualmente, que pode impedir que haja sistemas acoplados humanos e IAs. Ou que, pelo menos, que esses sistemas possam obter conhecimento, possam obter justificação dessa maneira que eu estou querendo. E o problema é o seguinte, sistemas de IAs atuais não estão sob controle direto do seu usuário. Simplesmente porque eles estão sob controle indireto de agentes externos. Né? Pensando aqui, não necessariamente de uma pessoa, pode ser de uma corporação, etc., mas tem agentes externos ali. Então, esses sistemas podem ser modificados unilateralmente pelos seus provedores, ser descontinuados, suspensos sem aviso, ou mesmo ter seus outputs modificados em função de objetivos externos ao usuário. Um sistema acoplado humano-IA poderia facilmente, por exemplo, estar numa situação em que um gênio maligno, Elon Musk, controla seus outputs, né? Para favorecer, por exemplo, outputs falsos sobre vacinas ou sei lá o quê, né? Então, isso aí é uma hipótese cética muito menos fantasiosa de gênio maligno, né? Se de fato houvesse esse acoplamento humano e IA, e a gente tentasse explicar o nosso conhecimento através da IA dessa maneira, provavelmente a gente não teria conhecimento, porque, dada a maneira como a IA é gerida atualmente, essa hipótese cética do gênio maligno, né, ela não é distante, né? Ela não é exótica. Na verdade, ela acontece, né? Sabe que, por exemplo, um IA com uma Grok, né, um LLM como a Grok, tem um enviesamento proposital que é colocado lá pelo sujeito que de fato controla a IA. E o sujeito que de fato controla a IA não seria o sujeito que estaria formando o acoplamento com aquela IA. Enfim, eu acho que esse é um assunto bastante interessante na interseção entre epistemologia, filosofia da mente, psicologia e política e ética da IA, né? Mas eu vou parar por aqui, com essa hipótese cética do gênio maligno. Um abraço, tchau!